Olá, pessoal. Meu nome é Mirela Nunes, eu sou jurista formada na Suécia e esse é mais um episódio do podcast Economia para Todas. Para quem não viu o meu último vídeo, eu falei um pouquinho sobre imposto na Suécia, que é um tema muito pedido porque eu sei, é difícil, não é nada fácil pagar imposto aqui na Suécia porque a gente não entende nada. Geralmente a gente só vê lá a declaração, aceita e pronto, mas eu quero ir além. Eu quero explicar para você exatamente como a declaração funciona, o que é que você está assinando, o que é que você está pagando de imposto e também, obviamente, como fazer para receber imposto de volta. Para quem não viu ainda o vídeo passado, como vocês podem ver, nós temos um novo formato aqui no podcast Economia para Todas, que é um formato onde você consegue mais ver este rostinho de quem vos fala. E se você não sabe quem eu sou, meu nome é Mirella. Eu sou a criadora do Economia para Todas desde 2020. Acho que é mais ou menos, mas vamos dizer que é 2020. E desde então eu venho ajudando você que veio para a Suécia ou que quer vir para a Suécia a entender um pouco mais como é que o sistema funciona e também entender como é que você pode sobreviver nessa selva confusa que é a sociedade sueca. E principalmente ser aquela pessoa que vai estar com você durante todos os momentos. Seja quando você precisa casar ou se divorciar, seja quando você precisa trocar de carreira ou, não sei, reiniciar a sua carreira que você tinha no Brasil. Enfim, eu estou aqui para todos os casos. E se você precisa de uma jurista, de uma advogada aqui na Suécia, entre em contato comigo. Pode ser por qualquer uma das minhas redes sociais. Você também consegue marcar um horário comigo direto no aplicativo da Cliently. E eu sempre estou aqui para ajudar, responder perguntas e ser o seu ombro amigo, tá bom? Por que eu escolhi falar sobre declaração? Eu sei que a declaração ainda não chegou, ela só vai ser em março, né, de 2025, quando a gente vai declarar os nossos bens de 2024. Eu acho que é muito importante a gente entender o que nós estamos fazendo. Por quê? Quando a gente trabalha para uma empresa, geralmente a gente já tem a declaração lá toda cuspida, já toda certinha, a gente só precisa entrar com o Bank ID no Skatteverket e assinar e tá tudo pronto. Mas é muito comum, mesmo assim, muitas pessoas entrarem em contato comigo porque precisam fazer alguma alteração ou porque não sabem o que precisa ser acrescentado ou não, ou até mesmo porque elas querem entender o que é que elas estão declarando e, obviamente, o que é que elas estão pagando de imposto. Porque eu sei que a declaração é bem confusa. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje. Um resumão um pouco do que a gente falou no episódio passado. Nós falamos um pouco sobre os impostos que a gente paga, tanto quanto como pessoa privada, como também como empresa. Se você tem um de firma, né, que é o nosso MEI do Brasil, propriamente dito, você paga os mesmos impostos que você paga como pessoa privada, só que eles funcionam de uma maneira um pouco diferente, porque, por exemplo, quando você trabalha para uma empresa, como pessoa privada, você não precisa pagar nenhum tipo de taxa de empregador. Quem paga geralmente é a empresa que você trabalha. Caso você tenha uma firma, você precisa pagar as suas próprias taxas do empregador, que é o que a gente chama de egenavgifter. Mas vamos lá. Imagine que você recebeu a sua declaração e tem um monte de número, um monte de porcentagem e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. E eu sei que pode ser muito confuso, mas eu vou tentar explicar o máximo para vocês como é que a declaração funciona em todas as partes. Primeiramente, se você trabalha para uma empresa, você já recebe o seu salário líquido, ou seja, a empresa já fez todas as deduções de impostos antes de você receber o seu dinheiro na conta. Mas, por lei, obviamente, o Skatteverket precisa mostrar exatamente o quanto que você pagou de impostos e taxas nessa sua declaração, que é o que você recebe anualmente por carta, ou se você tem Bank ID, você recebe provavelmente pelo Kivra ou pelo site do Skatteverket. E lá sempre aparece no início o valor bruto e o valor depois dos impostos. E aí você tem todo um breakdown, ou seja, todo detalhado quais são os impostos que você paga. E o que você provavelmente vai ver ali vai ser o imposto da comuna,
que varia, né, de comuna para comuna, dependendo de onde você mora, e o imposto estadual, que é o imposto caso você receba mais do que um teto, que é baseado anualmente num valor. Hoje, esse ano foi 51 mil, mais ou menos. Então, se você recebe mais do que 51 mil por mês, esse imposto ele vai ser aplicado na diferença entre o teto e o quanto você recebeu. Se você está um pouco confuso sobre essa coisa de impostos, volta lá, assiste meu último vídeo que é só sobre imposto aqui na Suécia e depois vem para cá para entender um pouco mais como é que isso funciona. Além disso, existem outras taxas que já são incluídas na sua própria declaração, como, por exemplo, as taxas de cemitério. Sim, taxa de enterro. Você paga um valor mínimo para você poder ter um lugar para ser enterrado quando você morrer. É uma coisa bem mínima, mas ela tá lá na sua declaração. Se você pegar a sua declaração, você com certeza vai ver. Existe também uma pequena taxa de ajuda de limpeza de ruas e etc. Também é um valor mínimo, acho que é 1%, alguma coisa assim. E tem também várias deduções que são feitas dependendo da sua classe de trabalho, dependendo, por exemplo, se você trabalha por uma empresa ou se você tem uma empresa própria, são feitas deduções automáticas na sua declaração, que é para ajudar a dar uma aliviada no imposto. Por exemplo, existe uma dedução onde você recebe uma dedução por cada mês que você morou na Suécia. Então, se você morou o ano inteiro, você recebe essa dedução em tempo integral, né, em parte em 100% no caso, e esse valor é descontado diretamente da sua folha. Todas essas deduções são aplicadas por lei, e não é nada que você precisa ficar correndo atrás, porque é algo que o Skatteverket vai fazer por si só. Mas, porém, todavia, entretanto, existem sim deduções que você pode fazer como pessoa privada que muita gente não conhece e que é uma ótima maneira de você aliviar mais ainda o imposto. Por exemplo, se você tem um trajeto de trabalho um pouco longo e você precisa, por exemplo, pagar um cartão de ônibus ou até mesmo dirigir até lá, você pode sim ter uma dedução do seu caminho para o trabalho. E é uma dedução ali, acho que é em torno de 1.500 coroas, 2.000 coroas por ano, né, no caso. E isso você simplesmente só precisa colocar o quanto que você gastou. Eu vou colocar depois tudo certinho aqui na legenda para vocês verem exatamente como é que essa dedução funciona. Mas, em resumo, é uma dedução para compensar você pelos gastos que você teve para ir trabalhar. Existem sim também outros tipos de deduções parecidas com essa. Tem uma lista gigante no Skatteverket, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, tá bom? E como é que você faz essas deduções? Você vai fazer elas diretamente na sua declaração, seja na folha que você recebeu ou lá no site do Skatteverket quando você for declarar. Então, portanto, é importante você se lembrar disso na hora de fazer a declaração, porque a partir do momento que você enviar, você não consegue mais fazer essa alteração quando o Skatteverket já aprovou a declaração. Ou seja, coloca um lembrete, coloca alguma coisa na geladeira, um alarme, para você se lembrar de calcular todas as deduções que você tem direito para não perder nada. Se você já declarou na Suécia. Eita, peraí. Se você já declarou na Suécia, com certeza você já viu que existem 3 categorias na sua declaração sueca. É o Tjänst, o Näringsverksamhet e o Kapital, que seria, no caso, os ganhos de trabalho, os ganhos da empresa própria e os ganhos de capital. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, vou tentar resumir para não ficar tão massivo, mas acho importante vocês entenderem a diferença entre cada um. Vamos começar pelo primeiro, que é o Tjänst. A categoria Tjänst, que é a categoria de trabalho, que nada mais é o que você ganha trabalhando para uma outra empresa. Ou seja, se você trabalha na sua própria empresa, se você tem um Aktiebolag, ou se você trabalha para uma outra empresa de outra pessoa, todos os ganhos que você tem na categoria Tjänst vão ser colocados lá automaticamente. E isso acontece automaticamente porque o seu empregador já fez isso para você, ou você mesmo já fez na sua Aktiebolag, quando você se acrescentou como trabalhador na sua própria empresa.
E é nessa categoria que você vai colocar todas as deduções que você tem direito, caso você trabalhe, como, por exemplo, o Reself-Drog, que é essa dedução de viagem do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, que você tem direito, caso você precise colocar gasolina no seu carro ou comprar um cartão de ônibus. Já na categoria Näringsverksamhet, que no caso é a categoria de empresa própria, você coloca todos os ganhos relacionados à sua empresa própria quando você tem uma enquete firma. Ou seja, se você tem uma enquete firma, você vai colocar todos os ganhos dessa empresa nessa categoria e você provavelmente vai fazer isso, provavelmente não, né? Você vai fazer isso num anexo chamado NE. Você provavelmente vai ver isso já diretamente quando você for fazer o login nos Kataverket, mas caso você faça isso por papel, os Kataverket vai mandar esse anexo também. E nesse anexo você vai colocar todas as informações da empresa, mas eu não vou entrar muito em detalhes agora porque a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente no vídeo. Não desliga, não sai daí, continua me escutando porque vai valer a pena. Eu sei que é um assunto chato, mas a gente vai fazer o possível para te explicar da melhor maneira possível, tá bom? A última categoria é a categoria de capital e eu acho uma das categorias mais importantes porque é uma categoria que nem sempre ela é feita automaticamente pelos Kataverket. A categoria de capital entra tudo que não entraria em nenhuma das duas outras categorias, ou seja, ganhos que não tem nada a ver com o que você recebeu da sua empresa ou que tem a ver com algo relacionado ao trabalho que você trabalhou. E o que é que entra lá, por exemplo? Vamos supor, todos os investimentos que você tenha, sejam poupanças ou ações, fundos, qualquer coisa que você tenha no banco, e até mesmo, por exemplo, se você vende uma casa, esse valor vai ser declarado na sua contabilidade de capital. É lá também que você declara o seu dividendo de uma empresa. Por exemplo, se você opta por tirar o seu próprio salário como dividendo, caso você tenha um Axiblog, é lá que esse salário, né, esse dividendo, vai ser declarado. Se você não entendeu o que eu quis dizer com isso, vai assistir os nossos últimos episódios sobre empresa própria. Não perde. Mas aí, Mirella, como é que. Mas aí, Mirella, o que é que eu preciso fazer de alteração? É obrigatório fazer alterações? Sim. Obviamente, se você tem alguma coisa que precisa ser acrescentada na sua declaração que não esteja lá. Hoje em dia, a maioria das coisas já são automatizadas. Por exemplo, se você vende uma casa e tem um empréstimo no banco, o banco já manda imediatamente isso para os Kataverket e isso já vai ser acrescentado na sua empresa. Ou, na sua empresa não, na sua declaração. Por exemplo, se você vende uma casa, ou até mesmo se você tem um empréstimo de uma casa, de um imóvel que você comprou, essa informação já é passada do banco diretamente para os Kataverket. Ou seja, se você está pagando mensalmente lá o seu mortgage, você está pagando lá o seu empréstimo do banco, da sua casa, do seu imóvel, você vai estar pagando juros todos os meses e tem imposto, obviamente, em cima desses juros que você está pagando, uma dedução, né, no caso. Isso vai ser declarado diretamente para os Kataverket. E a mesma coisa também, por exemplo, se você vender um imóvel, os Kataverket vai ser informado disso também. Mas aí você precisa fazer alguns tipos de acréscimos que são feitos num anexo separado também. E nesse anexo você vai colocar tudo em relação à sua empresa. Mas geralmente você já recebe tudo, toda essa informação já pronta do banco, e aí você só acrescenta os números diretamente no seu anexo. Então, por exemplo, se você teve algum tipo de lucro, vamos supor, se você tem investimentos ou uma poupança que geram algum tipo de rentabilidade, essa rentabilidade vai ser declarada automaticamente para os Kataverket e você vai pagar imposto em cima dela. Porque, como falamos antes, você paga imposto em cima do lucro. Deu para entender? Outro exemplo muito comum de quando você precisa fazer alterações é quando você tem algum tipo de ganho que os Kataverket não sabem sobre, porque aconteceu, por exemplo, em outro país. E é aí que a gente entra na categoria mais pedida, que é: Mirella, como eu declaro meus bens do Brasil aqui na Suécia? O que eu tenho que declarar?
O que eu não tenho que declarar? Como funciona a bitributação? Meu Deus do céu, me ajuda. Calma, segura na minha mão. A gente vai fazer isso juntos. A gente vai conseguir fazer isso juntos. Primeiramente, se você mora na Suécia, você é obrigado a pagar imposto aqui. Não existe essa de, porque eu não pago imposto porque eu não sei o quê. Não existe. Se você mora aqui em tempo integral, você tem a intenção de passar mais de 6 meses por ano aqui, você é considerado residente fiscal aqui e você precisa declarar os seus bens aqui. Então, antes da gente começar, é importante você entender que declarar não é a mesma coisa que pagar imposto. Você precisa declarar tudo, mas nem tudo você vai pagar imposto sobre, principalmente se você já pagou esse imposto em outro lugar. Ficou confuso? Não se preocupe que eu vou te explicar. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma conta no Brasil, um imóvel no Brasil. Vamos usar o exemplo de um imóvel. Como aqui na Suécia, por exemplo, quando você vende um imóvel com lucro, você paga imposto em cima desse lucro e não é nada que você precisa avisar, porque geralmente o banco já avisa por você. Essa regra também funciona se você tem um imóvel fora do país. Então, se você tem um imóvel no Brasil que você vendeu com lucro, mas você mora aqui na Suécia, você precisa declarar esse imóvel, pelo menos a venda dele com lucro, aqui no Skatteverket, ou seja, na sua declaração sueca. Isso não vale se você simplesmente mantém o imóvel. Isso só vale se você tem algum tipo de lucro em cima dele. Por exemplo, caso você lucre mais do que um valor base, que acho que é 12 mil coroas por mês, ou por ano, quer dizer, com esse imóvel, caso você alugue esse imóvel, por exemplo. Ou, obviamente, se você vender esse imóvel com lucro. Mas aí o que acontece? Você precisa pagar imposto em cima desse imóvel de novo? Não. Na maioria das vezes, quando você vende um imóvel no Brasil, esse imposto já é descontado diretamente na folha. Se for o seu caso e você for precisar declarar essa venda na Suécia também, você vai precisar fazer isso na sua declaração. Mas você vai colocar na sua declaração, numa caixinha de texto que tem na própria declaração, explicando que você vendeu um imóvel com lucro e que, portanto, você pagou um valor X de lucro no Brasil, que corresponde a cerca de X coroas suecas. E aí você vai colocar essa informação e enviar para o Skatteverket. Isso vale para qualquer coisa que você já pagou imposto em cima. Ou seja, você vai declarar isso, sim, você vai colocar na sua declaração, mas você não vai pagar imposto em cima. Pelo menos é o que o Skatteverket vai decidir ou não. E quando você coloca isso na sua declaração, existem duas possibilidades. Ou o Skatteverket vai simplesmente deduzir o valor que você já pagou no Brasil de imposto por conta das regras de bitributação, ou você vai ser obrigado a pagar o mesmo imposto aqui e aí você vai ter que pedir o imposto de volta lá no Brasil. Isso acontece se o que você fez não se enquadram nas regras de bitributação entre a Suécia e o Brasil. Ou seja, se a Suécia decide que era para você ter pago esse imposto na Suécia, você vai precisar pagar ele na Suécia e depois pedir ele de volta no Brasil. E essa coisa de bitributação não acontece só quando a gente vende um imóvel ou quando a gente tem algum tipo de lucro no Brasil, mas principalmente quando as pessoas não fazem a saída definitiva. E essa pergunta é uma das que estão no meu ranking de mais perguntadas. É obrigatório fazer a saída definitiva? Sim e não. Depende. Você vai entender por quê. Sim, na teoria é obrigatório você fazer a saída definitiva, e isso vale, na verdade, para qualquer país. Se você for olhar a legislação brasileira, lá vai estar falando que se você sai do Brasil em caráter definitivo, você precisa dar a saída definitiva. Obviamente, definitivo significa apenas que você está saindo por aquele momento. Se você voltar a morar no Brasil, você pode simplesmente avisar o Brasil que você voltou a morar lá. E isso vale até mesmo na Suécia, se caso você for morar em outro país e volte para cá. Mas o que acontece? Muitas pessoas optam por não fazer a saída definitiva porque ou elas pretendem voltar e não sabem que dá para mudar isso, ou seja, alterar a saída definitiva, ou porque muitas pessoas têm investimentos no Brasil e não podem abrir mão deles
porque se fizerem a saída definitiva, elas perdem esse direito de ter esse tipo de investimento ou qualquer coisa que seja. E eu entendo, mas obviamente, se você não deu a saída definitiva do Brasil, você é obrigado a declarar os seus bens brasileiros, tanto no Brasil como na Suécia, e também declarar os seus bens suecos, tanto na Suécia como no Brasil. Ou seja, se você está disposto a fazer esse trabalho extra, não é uma coisa muito horrorosa, você vai conseguir sobreviver. É realmente questão de você poder ter essa possibilidade de evitar estar fazendo esses dois tipos de declaração. Então, obviamente, se você não deu a saída definitiva do Brasil e acaba sendo cobrado para pagar o imposto aqui na Suécia, talvez você não vai conseguir o imposto de volta lá no Brasil, já que você não deu a saída definitiva. Então, caso você tenha a saída definitiva, fica muito mais fácil alegar que a sua residência fiscal é na Suécia, por mais que você tenha um investimento no Brasil, aí nesse caso você não vai estar pagando imposto no Brasil. E isso vale também, por exemplo, se você tem empresa no Brasil. Muita gente continua mantendo a empresa ou CNPJ no Brasil para poder atender os clientes brasileiros e, obviamente, isso acarreta um imposto que você vai precisar pagar em cima dos lucros dessa empresa. Então, às vezes, é muito mais fácil você tentar se reorganizar de alguma maneira, abrir uma empresa na Suécia, enfim. Cada caso é um caso, e se você sente que você quer discutir um pouquinho o que é que vale para você, o que é que funcionaria no seu caso, entre em contato comigo que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, resumindo, para quem ainda não entendeu da bitributação. Bitributação são as regras que definem se que você não pode pagar o mesmo imposto duas vezes. E o que é levado em consideração nesse caso é o país onde você tem a sua residência fiscal, ou seja, o país onde você mora por mais de 6 meses por ano. Então, se você mora na Suécia, a sua residência fiscal é na Suécia e, portanto, você precisa da saída definitiva do Brasil. Isso evita não só a dor de cabeça de estar declarando em dois países diferentes, mas consequências fiscais caso o Brasil descubra que você não estava mais morando lá e não deu a saída definitiva. E isso já aconteceu com muitas clientes minhas que não deram a saída definitiva e depois o governo do Brasil descobriu que essa pessoa não estava recebendo nada no Brasil, mas estava recebendo na Suécia e não declarou nada no Brasil. E aí isso pode dar uma dor de cabeça tremenda depois. Mas se você tem, por exemplo, investimentos ou uma casa no Brasil ou qualquer coisa que você precisa manter e não sabe se é possível fazer a saída definitiva ou não, eu recomendo você entrar em contato com um contador ou um especialista no Brasil que vai poder te ajudar a fazer essa reestrutura do seu investimento ou da sua situação fiscal lá no Brasil. E se você precisa de uma pessoa para te ajudar aqui, essa pessoa pode ser eu ou qualquer outro advogado tributário ou contador, por exemplo. E recapitulando também sobre o que é que a gente precisa declarar do Brasil ou não. Se você tem alguma coisa no Brasil, você declara apenas o lucro. Então, por exemplo, se você tem um apartamento que você aluga e você recebe lucro em cima dele, a partir de um certo valor você precisa declarar esse lucro. O que raramente acontece, geralmente a gente aluga só pelo valor de custo mesmo, ou até mesmo não ganha nada em cima desse aluguel, porque, sei lá, a gente aluga para um parente, um familiar. Nesse caso, você não precisa declarar esse rendimento porque não tem nenhum rendimento. Mas se você tem algum tipo de investimento no Brasil, poupança ou ações, ou qualquer tipo de investimento de capital que te rende um lucro, ou caso você, por exemplo, venda um imóvel no Brasil, você vai precisar pagar um imposto em cima desse lucro, tá bom? E se você chegou até aqui, parabéns, você conseguiu. Eu sabia que você ia conseguir, sabia que você ia chegar comigo até o final. E eu tô muito feliz que você está aqui no final comigo. Antes de a gente terminar, eu só queria repassar um pouco como é que funciona a declaração para a empresa, caso você tenha uma firma. A gente já falou mais em detalhes no episódio sobre a empresa própria, mas só para recapitular aqui, se você tem uma firma, você declara, junto com a sua declaração privada,
no que a gente chama de NE Biloga, foi o que eu falei um pouco mais cedo aqui nesse episódio. E nesse biloga você vai simplesmente, nesse anexo, você vai colocar simplesmente tudo que aconteceu na empresa durante aquele período. Tudo que você vendeu, tudo que você comprou, ou seja, todos os ganhos, os gastos, para poder calcular o lucro. E aí você também vai fazer todas as deduções da empresa que você tenha para fazer, por exemplo, caso você tenha tido algum gasto. E também você vai calcular o MOMS, né, que é o IVA, o imposto sobre os produtos e serviços que você vende. Mas eu não vou falar muito disso porque a gente já falou nisso nos nossos episódios passados. Então, se você ainda não parou para ouvir ou para assistir, volta lá, maratona um por um, que eles são muito importantes para você que está querendo abrir a sua empresa própria. Tá bom? E eu vou ficando por aqui com mais um episódio do podcast Economia para Todas. Se você ainda não me segue no Instagram, você está perdendo tempo. Corre lá. Já tô ficando chateada porque você ainda não foi me seguir. Ó, se ligue não. Brincadeiras à parte. Me segue lá no Instagram, Economia para Todas. E o Economia para Todas também está no Spotify, no YouTube e no TikTok. Ou seja, não tem desculpa para você não ouvir ou assistir essa carinha maravilhosa. E toda semana, toda terça-feira, a gente tem episódio aqui no podcast falando sobre tudo da vida na Suécia. Esse primeiro bloco, né, por assim dizer, estamos falando mais sobre empreendedorismo, impostos, declaração, mas muito em breve a gente vai trazer também outros assuntos, como direito familiar na Suécia, como é ter filhos na Suécia, e a gente vai trazer convidados especiais para vocês. Então, não perca. Esse podcast está ficando maravilhoso. Um beijo e até a próxima.